Nosso convidado de hoje é o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrocian Neto, economista e mestre em economia política. Agradecendo já a sua presença, secretário. Vamos iniciar nosso bate-papo falando um pouco da realidade financeira do município de Campo Grande, que não deve ser das melhores e não tão diferente dos outros municípios desse nosso país, não é? É preocupante, você participou aí da transição, já fazendo um balanço a respeito do que o prefeito Marquinhos Trade iria enfrentar, e depois de 6 meses, como é que está o município com relação a finanças? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes que nos escutam. Bom, como você bem colocou, a situação de Campo Grande não é muito distinta daquela que é verificada em vários municípios do Brasil, nos estados e na União, com a diferença que a União tem livre possibilidade de se endividar. Quando chega no final do mês, se ela não tem o dinheiro em conta, ela sai aos bancos, emite títulos e se financia, diferentemente dos estados e dos municípios. E o município, que é o primo pobre da federação, que é aquele onde os problemas ocorrem e é aquele que menos dispõe de recursos, porque ele só tem alguns tributos, sendo que o estado e a União possuem muito mais, esse precisa ter uma poupança, apertar os cintos e viver com aquilo que tem. Eu participei junto com outros colegas da equipe de transição e na ocasião nós verificamos a ocorrência de um déficit na prefeitura mensal da ordem de 30 milhões de reais. Eu lembro que nós anunciamos isso para a sociedade, para que todos tivessem conhecimento disso. Pois bem, os meses de janeiro foram meses atípicos, né? Mês de janeiro entra o IPTU muito forte, porque as pessoas pagam à vista. Fevereiro também entra o IPTU. E entra também o IPVA. Então são 2 meses muito atípicos com relação à receita. A receita é muito forte, agora a despesa também foi muito forte. Então não eram meses onde a gente poderia tomar como referência daquilo que a gente encontraria nos meses subsequentes. No mês de março, que foi um mês normal, nós arrecadamos cerca de 120 milhões e tivemos uma despesa de 150 milhões. Quer dizer, então, permaneceu o déficit de 30. Permaneceu o déficit de 30, tal como aquilo que nós havíamos encontrado. Agora, corrigir um déficit de 30 milhões não é uma coisa simples. É 1 milhão por dia. Né? É 1 milhão por dia, você bem colocou. Então, nós tomamos uma série de medidas, a partir de março, nós chamamos toda a equipe e elaboramos uma série de medidas para contornar esse déficit. Bom, o que nós primeiramente atuamos? No custeio. O custeio a gente precisava cortar. Diferentemente de outros lugares, por exemplo, você pegar no governo do estado, tem outras coisas, tem publicidade, tem empresa de informática, tem construtores, etc. e tal. Quando nós fomos olhar o nosso custeio, a gente via que tinha muita coisa essencial, tinha pouca coisa a ser cortada de coisa dessa natureza. Então tinha muito hospital. Como é que você cortar o hospital? Não tem condição. Não tem condição de você cortar a merenda, nem o transporte escolar. O lixo, a gente buscou renegociar com a Solurb, estamos pagando bem menos do que se pagava antes. Mas ainda assim nós buscamos um trabalho de combate ao custeio e buscamos cortar cerca de 20% de todos os desperdícios. Não é indolor esse processo, mas ainda assim a gente foi em frente. Ainda assim, isso aí tinha condição de economizar cerca de, digamos aí, uns 5 milhões de reais por mês. 5, 6 milhões de reais. E aí ainda faltava os 25 milhões. Exatamente. Como resolver essa questão? Exatamente. O que nós fizemos? Atacamos também a folha de pagamento. A nossa folha de pagamento estava cerca de 114 milhões de reais. Com as medidas que nós tomamos, ela foi agora para 107 mais ou menos. Tá? Certo. Está indo reduzindo aí. 7 milhões. Cerca de 7 milhões, tá? No projetado. Então 12 milhões ainda, mas ainda para 30. Lembrando assim, quer dizer, a medida alcançará 7 milhões. Nós já conseguimos 5 milhões, que uma parte implica quando os professores cedidos voltarão para a sala de aula. Você imagina só, o município numa situação falimentar e nós cedemos quase 400 professores, tá, para outros órgãos da administração, para o Estado, para a Câmara, para o Tribunal, para ONGs. Então o que nós pedimos? Que todos os professores voltassem para a sala de aula.
Né? Certo. Então é uma medida dura, tem muita gente que está acostumada a trabalhar em outros locais. E E esses exceções professores- tem que ter, né? Tem exceções tem que ter aqui e ali. E, mas perdão, e esses professores eram pagos pela prefeitura e cedidos para outros órgãos? Isso? pagos todos pela municipalidade e cedidos para outros órgãos. E com outros professores em sala de aula. Com outros, e tendo que chamar professores convocados para dentro da sala de aula. Você imagina que Gasto absurdo. duplo, né? Gastando em dobro. Então o que nós fizemos? Baixamos um decreto com a revogação de todas as cedências, pedindo para que todos voltassem para a sala de aula. Bom, isso vai dar uma economia aí de mais ou menos R$1,5 milhão todo santo mês. Então, e isso aí, para que a gente chegar nos 7 milhões, esses professores vão ter que voltar, ainda está no período de voltar. Nós modificamos uma série de questões, por exemplo, no salário dos comissionados. Cortamos 1/3 de todas as gratificações. O salário base é irredutível constitucionalmente, mas as gratificações, a função de confiança, nós cortamos em 1/3. É um corte duro, tá? Mas absolutamente necessário, uma forma de preservar empregos, que a outra opção seria demitir. No caso nós tínhamos assim a quantidade que a gente chama de penduricalhos na folha de pagamento que vocês não acreditam. Por exemplo, a gente tinha um adicional chamado adicional de difícil acesso. Bom, Que isso? É difícil acesso, difícil a gente entender. é difícil entender, né? Mas, por exemplo, assim, o que era considerado difícil acesso? Lá na década de 70, quando não tinha asfalto para Moreninha, Dar aula na Moreninha. Dar aula na Moreninha era difícil acesso. Então, qual era o marco referencial? Era o obelisco. Então, você imagina só, aquilo que era distante do obelisco lá na década de 70 era considerado difícil acesso. Então, a Moreninha era difícil acesso, era o rancho de difícil acesso e assim por diante. E 2017 todo sendo mundo difícil continuava sendo difícil acesso. O que nós fizemos? Revogamos integralmente esse difícil acesso da zona urbana. Como funcionava esse difícil acesso? As pessoas recebia quanto? Assim? Até 50% do salário base a mais. Mentira! Como assim? Exatamente. Só que você corta isso, mas pega no salário da pessoa na ponta, né? Quem é cortado, você não convence a pessoa, certo? Mas tinha que fazer. Tinha uma outra gratificação de difícil provimento da zona rural. Esse a gente reformou, era até 50% do salário base. Então, muita gente queria dar aula na zona rural. Então, tinham distorções. A maioria dos professores tem um salário normal, digamos assim, né? Mas tem aqui e ali, tinham distorções. Por exemplo, tinha uma professora que ganhava R$24 mil para dar aula do município para dar aula para o ensino fundamental na zona rural. Olha, não tenho nada contra ninguém ganhar bem. Acho que as pessoas têm que ganhar bem, o magistério tem que ser valorizado. Inclusive, nós valorizamos agora com reajuste. Agora, não tem como um professor do ensino fundamental da zona rural ganhar mais que um professor universitário. É uma distorção. Desse salário de 24 mil, 7 mil era só esse provimento. Ganha 24 mil para quem dá aula na zona rural, e aí o professor que está aqui na área urbana, né, que também precisa ser valorizado, e foi o que o senhor disse, está sendo valorizado agora nessa administração, mas aí a diferença era gritante, né? Então precisa, de repente, arrumar aí um meio termo para valorizar tanto quem sai aqui da área urbana para a zona rural, mas que também não possa ser uma diferença tão grande assim. Exatamente. E até nós utilizamos essa forma de economizar, corrigindo essas distorções, para conseguir valorizar aqueles servidores que precisam ser valorizados. Então, por exemplo, imagina nesse ano de enorme dificuldade, nós conseguimos reajustar o salário dos professores em 7,64%. Tivemos uma longa conversa com a ACP, aliás, a ACP está de parabéns. Então, nós buscamos, ainda que parceladamente, nós conseguimos cumprir esse reajuste nesse ano, evitando que o salário dos professores fosse defasado por mais um ano. Ô, secretário, com relação a o repasse do ICMS, tá uma polêmica entre Estado e Prefeitura Municipal, a alíquota era de 25%, me parece que caiu para... uma pauta ou uma alíquota? Era 25%, caiu para 18%. Como é que é feito esse cálculo? A prefeitura as prefeituras têm como acompanhar a definição desses critérios? O que a Prefeitura Municipal de Campo Grande vai fazer para tentar recuperar parte desse percentual? Excelente questão. Essa é uma questão que está tirando o nosso sono, viu? Porque muita gente pensa que o IPTU é a nossa principal receita.
IPTU é a principal receita em janeiro e fevereiro. Nos outros meses, a principal receita é o ICMS, porque o município faz jus a 25% de todo o rateio do ICMS. Então, de tudo que se arrecada, 25% é distribuído para os municípios. Como que é distribuído esses 25%? De acordo com o valor adicionado de cada município, que é aquilo que cada um gerou na sua própria economia, que é medida pelo governo do estado. Então, o nosso rateio, na época do Nelsinho, era de cerca assim, de 25% de todo o ICMS vinha para Campo Grande. Aí, nos anos Bernal, esses 25% foi caindo para cerca de 21%, que é o valor que nós recebemos, que nos foi legado, e agora caiu para 18% nesse índice provisório. Então, o governo do estado publica o índice provisório, as prefeituras têm cerca de 30 dias para fazer a contestação técnica desse indicador. O que a gente tem dito? Estamos fazendo todo o trabalho técnico antes, mas parece contraintuitivo que nós tenhamos apenas 18% da economia do Mato Grosso do Sul. A capital tem 31% da população. Ela é reconhecidamente uma capital com um bom padrão de vida, né? Na média ou acima da média do estado. Agora, nós temos apenas 18% da economia do Mato Grosso do Sul, me parece um contrassenso. Então, o que nós estamos fazendo? Solicitamos os dados junto à Secretaria de Fazenda, com uma boa interlocução com os técnicos, com o secretário, para verificar quais foram as empresas que supostamente, alegadamente, teriam caído a sua produção no ano de 2016 em relação ao ano de 2015. A gente está olhando ali, tem uma série de coisas que nós temos dúvidas. E nós vamos fazer agora um trabalho de campo. Ontem mesmo nós reunimos todos os nossos auditores fiscais da prefeitura, cerca de 40 auditores, e coloquei a equipe toda a campo para fazer levantamento junto às empresas e verificar qual foi de fato o faturamento no ano de 2016 com esses contribuintes do ICMS, não são contribuintes nossos, né? São contribuintes do estado, mas para que nós tenhamos algum elemento para se contrapor a esse relatório do governo do estado, que nos preocupa muito. Se vier 54 milhões de reais a menos no ano que vem, nós vamos ter que apertar o cinto muito mais e encontrar novas formas de arrecadação. Agora, já estamos com esse déficit de 30 milhões e fazendo toda essa economia com salário, com custeio, Campo Grande não aguenta. Agora, e aí nós temos que... Porque o senhor é secretário de Finanças e Planejamento. Aí, bom, olha, situação da prefeitura financeiramente não é boa. E os investimentos? Esse ano é só tapa-buraco mesmo? É a possibilidade hoje que tem um município, até porque vocês também, pela informação que eu tenho, vocês têm imóveis aí que não estavam sendo pago aluguel desde julho de 2015, também uma herança da administração passada. Qual é a situação real hoje com relação aos investimentos? Também está muito difícil, secretário? Olha, você investir quando você tem déficit é a mesma coisa assim de você estar na sua casa aí, você está devendo no cartão de crédito e não quer baixar o CDB, porque você gosta do seu CDB, né? Então não faz sentido. O que a gente tem buscado fazer para não matar o investimento? Primeiro assim, nós priorizamos aquilo que era o essencial, tinha que ter o tapa-buraco. Imagina, chamar o tapa-buraco de investimento é um exagero, né? Mas é o que foi limitado nesse começo. O que nós estamos fazendo? O investimento não está proibido, desde que a gente possa encontrar fontes alternativas para ele, que não a fonte do Tesouro Municipal. Por exemplo, nós aprovamos agora recentemente na Câmara, e até agradeço o esforço de toda a Câmara nesse sentido, o PEMAT, que é um dinheiro da Caixa, é um programa de modernização da administração tributária e dos setores sociais básicos, que é um dinheiro para aumentar a eficiência, compra de software, capacitação, infraestrutura, né, cabeamento tecnológico, etc. tal, fibra ótica, cerca de 20 milhões que a Câmara aprovou uma lei autorizativa para que nós peguemos o dinheiro junto ao BNDES. Tá? Então isso já vai sair. A gente tem recursos do salário educação. Do salário educação que vem do governo federal e nós estamos utilizando para dar contrapartida em alguns CEINFs e isso está sendo feito. Algumas unidades básicas de saúde da família que estavam acima de 80% de conclusão, nós estamos retomando com um cronograma até um pouco longo, né? Porque não conseguimos fazer todo o investimento agora, mas estamos fazendo. E o governo do estado
tem desenhado junto com o prefeito Marquinhos, para que nós possamos fazer uma parceria onde o governo do estado possa dar uma contrapartida, a nossa contrapartida, e a gente possa liberar os nossos investimentos do PAC. Lembrando que a gente tem muita coisa aprovada lá em Brasília, só que esse dinheiro fica depositado à espera do depósito da prefeitura. Enquanto a prefeitura não tiver o dinheiro para dar a sua contrapartida, não fica liberado. Nós temos aí mais de 600 milhões de reais para ser liberado. Se a gente conseguir a contrapartida disso, a gente transforma Campo Grande num canteiro de obras. Com relação a esses aluguéis de CENF aí, que a informação desde julho de 2015 não estavam sendo pagos, se não me engano, são 6 imóveis que abrigam escolas e CENFs. Foi resolvida essa situação, secretário? Sim, a gente fez o pagamento. Você imagina que absurdo. A pessoa tem um imóvel, aluga para a prefeitura e a prefeitura não paga aí mais de ano. Então, coitado do proprietário fica lá desesperado. Vários têm nos procurado. A gente tem naturalmente privilegiado as despesas do nosso exercício, do mandato do prefeito Marquinhos. Mas nesses casos a gente tem que corrigir injustiças. Nesse caso em questão que você menciona, o aluguel era de R$15 mil mensais. Nós negociamos o pagamento de toda a dívida à vista mediante uma redução para R$10 mil mensais. Então, quer dizer, caiu R$5 mil o aluguel dessa escola aí. Então é bastante importante, são 7h56. Nós estamos conversando com o secretário de Finanças e Planejamento, o Pedro Pedrocian Neto. Secretário, arrecadação, claro que é suma importância para o município. O que é que vocês... Parcelamento de dívidas, quem tem a dívida com a prefeitura, principalmente que já fez esse parcelamento, por algum motivo não conseguiu quitar esse parcelamento, e aí falou, bom, não tem mais jeito, eu tenho que parar, não consigo mais pagar esse parcelamento. Existe a possibilidade de reparcelar essa dívida? Excelente questão. Recentemente nós mandamos para a Câmara uma proposta de reparcelamento, autorizando aquele que fez um compromisso de parcelamento conosco e por algum motivo não cumpriu, por motivo econômico ou qualquer outro motivo, nós estamos autorizando a reparcelar. Tá? Então a Câmara aprovou o projeto de lei e agora está mandando para a sanção do Executivo. O que prevê essa lei do reparcelamento? Quem estava com dívida atrasada pode, mediante o pagamento de 10% do valor da dívida, tá? Então dá a entrada de 10%, os outros 90% pode reparcelar em 48 vezes. Certo. Tá certo? Independentemente do valor. Independentemente do valor. E 48 vezes é o limite. É o máximo. Até 48 certo. vezes. Lembrando que isso aqui não é refis. Muito tem sido colocado, a gente fala, mas vocês vão fazer um refis, isso é um refis? Não, isso não é um refis. Certo. Porque o que é o refis? O refis é quando a prefeitura abre oportunidade para que o contribuinte venha pagar os seus débitos mediante um desconto, tanto nos juros quanto na multa. Nós não estamos dando nenhum desconto especial para quem quiser pagar. Apenas prazo. Apenas permitindo que ele possa reparcelar. Tá? Isso, bom, já tem... O senhor falou, foi aprovado na Câmara Municipal, agora a sanção do prefeito, e aí tem ideia a partir de quando? Mês de agosto, meio de agosto, provavelmente já pode estar aí em funcionamento para que a pessoa procure a Prefeitura Municipal? Eu creio que a Câmara deve enviar nessa próxima semana já a lei para que a gente possa fazer a sanção. Está em recesso, né? Exatamente. Né? Então, é você que está nos ouvindo que já tem interesse, não é? Fique atento que a partir de agosto provavelmente você já pode fazer aí esse reparcelamento, o que é importante, não é? Porque ninguém gosta de ficar devendo, mas às vezes a condição não permitiu que você pudesse colocar em dia, mas agora, a partir de agosto, aí meio de agosto, começo de setembro, você vai ter a possibilidade do reparcelamento. Secretário, com relação a dívidas que não foram negociadas, mas estão em atraso, por exemplo, o IPTU, né? A pessoa não negociou, mas está em atraso. É possível também parcelar, é possível ir até a prefeitura parece que vocês estão colocando no protesto, né? Estão protestando dívidas a partir de determinado valor. Como é que funciona a questão do IPTU? Tá. Essa é outra questão muito importante. A prefeitura nunca praticamente cobrou o IPTU atrasado.
Então a gente mandava os boletos e se a pessoa não pagasse, ficava praticamente por isso mesmo. Vocês têm uma ideia? Quase 1/3 das pessoas não pagam IPTU, simplesmente não pagam. Então essa nossa dívida, a chamada dívida ativa, na verdade é um mau nome, né? Porque as pessoas acham que é a prefeitura quem deve. Na verdade a dívida ativa são os contribuintes que devem à prefeitura. Então a nossa dívida ativa, de todos os tributos, você tem uma ideia, está em 2,6 bilhões de reais. Quer dizer, se a prefeitura recuperasse 10% desse valor, nossa, já dava para pintar a cidade de ouro, né? Ia ser um dinheiro sagrado para que a gente pudesse voltar à normalidade. Então, para fazer isso, nós estamos adotando uma série de medidas, uma delas até duras. Agora nós vamos chamar uma licitação para contratar um call center para ligar para os contribuintes, lembrando da necessidade de pagamento. Às vezes até mandando SMS, paga o seu IPTU que vai vencer amanhã, né? Então toda essa coisa é um trabalho de cobrança mesmo, efetivamente. E para alguns devedores, o prefeito determinou que nós fizéssemos uma ação em linha com aquilo que o Ministério Público diz, que não deixar receita por aí, né? Não pode deixar de cobrar. Então nós estamos fazendo um protesto. Fizemos um convênio com a ANOREG, Associação dos Cartórios de Protesto, e dívidas de IPTU acima de R$10 mil, nós estamos mandando para o protesto. No ISS, qualquer valor, tá? Então nós já estamos mandando também para cobrança, e isso tem sido bastante efetivo. O IPTU, diferentemente de outros tributos, cresceu no mês passado 19%. O pagamento. Isso já é fruto dessas medidas que nós estamos fazendo do protesto. Então você imagina só, o ICMS está caindo cerca de 3%, o FPM está caindo 1%, o Fundeb caindo outros 6%, e o nosso IPTU está crescendo aí 19%. Fruto dessas ações de cobrança. Tem que cobrar, é duro, né? Aliás, a Secretaria de Finanças não pode transigir nesse tipo de coisa. É a nossa função cobrar e a gente tem feito o nosso papel. A qualquer momento, o contribuinte que está em atraso com o IPTU, que não chega a R$10 mil, ou que ultrapassa, mas não recebeu ainda a comunicação ali de protesto, pode ir à prefeitura, pode renegociar, e em que parâmetros essa renegociação pode ser feita? Sim. Quem tiver dívidas já inscritos na dívida ativa, pode procurar a prefeitura, e quem quiser fazer o pagamento à vista tem 75% de desconto dos juros e da multa. Quem quiser parcelar em até 5 vezes tem 50% de desconto dos juros e da multa. E quem quiser fazer mais do que em 5 vezes, você pode fazer, aí você não vai ter nenhum desconto, mas vai incidir 1% de juros todo mês. Lembrando que podem ser parceladas em até 96 vezes, dependendo do valor. Tá? Que dívidas acima de 100 mil pode ser até 96 vezes. Abaixo disso, tem diversos parcelamentos em 12, 24, 48, 70 e tantos. Tá? Então, a prefeitura dá excelentes condições para que as pessoas que queiram regularizar a sua situação possam fazê-lo. É importante porque 1/3, né, das pessoas, 1/3 dos contribuintes estão com débito de IPTU. Então, isso é uma informação muito, muito importante nesse momento para a pessoa poder ir lá e renegociar. Né? Exatamente. Bem, secretário, não temos imposto novo, né? De que maneira a prefeitura da sua secretaria está fazendo para melhorar a arrecadação? Tem algum trabalho aí junto aos contribuintes para que eles também possam, né, de uma maneira satisfatória, ajudar a prefeitura neste momento? Além dessa ação que eu mencionei, da cobrança e do protesto, nós lançamos agora também a nota fiscal legal. O que é isso? Muitos dos contribuintes que já foram até lá para São Paulo, outros lugares, você vai em São Paulo, você faz uma compra, o caixa pergunta, você quer o CPF na nota? Sim. Então você ou nota fiscal paulista? Lá na nota fiscal paulista. Então você dá o seu CPF, tem uma parte do valor da sua compra, que é uma parte do valor do tributo relativo àquela compra, que é devolvido para o contribuinte. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui em Campo Grande. Nós mandamos um projeto de lei para a Câmara aprovou, segue para a sanção do prefeito. Como que ficou definido na nota, nós chamamos de nota fiscal legal. Você vai devolver 10% do valor do ISS. Então, por exemplo, a moça foi no cabeleireiro, gastou R$100. Certo. Tá? Sobre os R$100, incide 5% de ISS, dá R$105. Sobre os R$5,
10%, ou seja, 50 centavos, volta para a conta dela. Então vai ficar um crédito na conta da pessoa, tá? Que a pessoa pode ir no site da prefeitura e resgatar. Tá? Então isso pode ser devolvido na conta, pode ser abatido do IPTU que ela vai dever. Enfim, isso tudo vai ser definido, foi aprovado para a Câmara, já tem uma lei autorizativa e nós estamos desenvolvendo agora o sistema de informação, o software que vai operacionalizar isso tudo. Tá bem avançado, eu imagino que dentro de uns 60 dias a gente possa colocar em funcionamento. Isso é muito bom que combate a sonegação. Cada contribuinte vai ser uma espécie de fiscal da prefeitura. Ao solicitar a nota, você está combatendo a sonegação. E ao mesmo tempo recebendo um valor para isso, né? Exatamente. Você tem uma vantagem como contribuinte, age como um fiscal da prefeitura e traz todo mundo para a legalidade. Eu acho que é uma forma onde todos ganham. E aí tem um detalhe, né? Se você chegou num determinado local, exigiu a nota, a pessoa não tem nota, com certeza já no próximo mês você já deixa de ir nesse local, porque se não tem nota, não está legal, tá certo? Por isso, nota fiscal legal. Então. São 8h mais 17 minutos, estamos conversando com o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrocian Neto. Uma outra preocupação, e aí dos governos, das prefeituras, é com relação ao 13º salário. Nós estamos já no mês de julho, e a prefeitura tenta antecipar de que maneira vai arrumar dinheiro para o pagamento do 13º. Que, claro, quando chega o final do ano, janeiro, a prefeitura ela precisa realmente ter esse dinheiro em caixa. Como é que está essa situação, secretário? Bom, nós estamos trabalhando para provisionar o valor do 13º. Uma parte desse valor, além daquilo que nós estamos fazendo de economia mensal para provisionar, nós estamos contando com a venda da folha de pagamento. O que é isso? Existem as instituições financeiras que disputam para ser o operador financeiro da prefeitura, aquele que vai fazer os pagamentos. Lembrando que nós temos aí quase 25 mil servidores, e essa folha de 107 milhões. Então, 107 milhões passam pelos bancos todo santo mês. Então, os bancos disputam entre si para ver quem será o agente financeiro da prefeitura. Hoje quem faz isso é o Bradesco. Esse contrato vai vencer em julho do ano que vem. Então nós vamos fazer, já combinado com o banco, fazer uma venda antecipada dessa folha. Então nós vamos fazer uma espécie de um leilão, chamar todos os grandes bancos, os pequenos bancos. O próprio Bradesco pode participar. O próprio Bradesco, que também é um grande que na verdade era o HSBC, não é? E como isso. Foi... O Bradesco comprou o HSBC, então hoje é do Bradesco. Ele também pode participar desse leilão. Pode participar. Então eles vão disputar entre si para ser esse agente financeiro da prefeitura. A expectativa é que a gente faça esse leilão na segunda metade de novembro e pagamento já em 1º de dezembro. Então, pra você ter uma ideia, no ano de 2012, quando foi vendido por 33 milhões de reais a folha. Colocando aí correção... eu imagino que vá alguma coisa hoje em cerca de 50 milhões de reais. É um bom dinheiro, já vai dar um bom reforço de caixa. Bem, tem um ouvinte perguntando aqui, todo estabelecimento ele vai participar da nota fiscal legal? Claro que acredito que sim, não é? Na verdade, adesão. Na verdade, eu acho que você pediu a nota, você que está participando, e eu, como proprietário de uma empresa, ao buscar uma nota num outro cliente, né, num outro local. Agora, e aí falando da nota fiscal, o cupom fiscal vale para esse trabalho da nota fiscal legal? Cheguei num posto de combustível, abasteci ali 50, 100 reais, vou receber aquele cupom fiscal, também é válido? É válido, a nota fiscal, né? Vai ter, cada nota fiscal vai ter o seu código, o seu código verificador, e ele vai entrar dentro do sistema naturalmente. E falando em nota fiscal legal, claro que hoje, né, essa nota fiscal, acabou a nota de papel, né? Hoje é feito pelo site da Prefeitura Municipal. Isso melhorou, ajudou também na arrecadação, secretário? Melhorou, quer dizer, é uma exigência da modernidade, né? Não dava mais para ficar com aquele talonário antigo. Sim.
e a gente tinha que fazer a migração. Mas a nota fiscal ainda tem muita coisa para evoluir. Imagina como é que é a nossa deficiência de sistemas na prefeitura. Vocês não acreditam como que é arcaico aquilo que a gente encontrou. Então, só na Secretaria de Finanças tinham cerca de 18... Tem cerca de 18 sistemas de software funcionando para arrecadação. Uhum. Tem coisas que são do arco da velha, outras coisas são mais novas, linguagens distintas de computador então que não se comunicavam. Uma Babel, uma verdadeira Babel na informática. Então nós estamos fazendo uma licitação agora que vai unificar todos esses sistemas. Aí eu tenho certeza que a nota fiscal vai funcionar muito melhor, o contribuinte vai ter menos problemas no relacionamento com o fisco. O ouvinte diz o seguinte: no Distrito Federal, esse ICMS é arrecadado mediante o CPF, na hora, acho que ele quis dizer ISS, né, na hora da compra, serve para abater o IPTU. E aqui também você vai poder usar para abater também o IPTU. Secretário, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Quero deixar aí o microfone à sua disposição. Foi um bate-papo realmente bastante proveitoso, principalmente para os nossos ouvintes aí que tinham dúvidas a respeito. Esperamos que Campo Grande, né, consiga sair dessa dificuldade, e foi o que eu disse, não é só a nossa capital Campo Grande, a maioria dos municípios desse nosso país também com dificuldade de recursos de Brasília, né? Porque se fala muito, olha, houve a liberação de recursos, tá? Mas e aí, quando é que chega, né? Olha, mas aí você precisa... E com relação a esses recursos de Brasília, também com muita dificuldade mesmo, né? Porque se fala, olha, teve a liberação, mas e aí? Liberar lá é só no papel, né? Chegar aqui é muito mais difícil. Fecharam a torneira lá em Brasília, tá bem antigamente escasso. Pelo menos pingava, né? A torneira tinha um probleminha, você fechava, mas ela pingava. Parece que agora nem pingando está mais. Né? Mas a gente está tentando abrir essa torneira aí. O governo do estado está renegociando a dívida junto com os bancos, junto ao BNDES, né? Patrocinado pela União. Quem sabe eles inventam alguma coisa similar para os municípios que estão precisando. Muito obrigado aí pela participação, parabéns pelo trabalho e sucesso, viu? Tá bom, muito obrigado, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer, desejar um bom dia de trabalho para todos os ouvintes, dizer que nós estamos, por determinação do prefeito Marquinhos Trade, todos os secretários e todos aqueles que compõem a administração municipal, imbuídos do melhor espírito para fazer com que Campo Grande volte aos trilhos. Eu sei que tem uma expectativa muito grande da sociedade com relação a esse trabalho, então nós, com muita ideologia, muita garra, estamos tentando fazer o melhor possível diante desse quadro de recessão, de dificuldade que o país passa, mas tentando encontrar a melhor forma possível de devolver Campo Grande ao campograndense, que é essa a nossa missão. Muito obrigado a todos, um grande abraço e fiquem todos com Deus.